gravar online? Boa noite, pessoal. Estou só esperando, estou só esperando o nosso convidado entrar para a gente iniciar a live, tá? Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? E aí, Nadia, tudo bem? Boa noite. Então, tá bom. Tudo bem também. Boa noite, pessoal, para quem já entrou aqui na nossa live. Hoje a nossa live tem o tema de mutações do Covid-19, novas cepas, imunidade versus complicações. Nós convidamos hoje o Dr. Rodrigo Araújo Lima, né, para falar para a gente um pouquinho desse assunto, compartilhar com a gente as experiências, todo o conhecimento que ele possui. Eu sou a Nadira, eu faço parte da coordenação pedagógica e a Lohane também está aqui nos dando suporte no nosso chat. Rodrigo, se apresente para a gente, fala para a gente um pouquinho do seu currículo, para posteriormente a gente iniciar com o tema da nossa live. Por favor. Nadia, primeiro, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar desse assunto, que é um assunto que eu estou trabalhando hoje em dia, né? Então, eu sou biólogo de formação, eu me formei na UFMG e depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá em microbiologia, com ênfase em virologia. Mas assim como eu acho que quase todos os virologistas que eu conheço, eu não trabalhava com coronavírus, né? A gente não tinha grandes problemas com esse vírus, na verdade. Então, eu fiz toda a minha formação em um outro grupo de vírus totalmente diferente, que a gente chama, né, é um conjunto que a gente chama de vírus gigantes, não tem nada a ver com coronavírus. Então, assim, eu já deixo adiantado que vírus é um mundo muito gigantesco, né? Então, a gente tem vários campos de estudo. Então, eu não estudava Covid-19, eu fui para a França fiquei um ano na França, trabalhando com genômica e transcriptômica de vírus gigantes, então aprendi uma série de técnicas lá que hoje eu utilizo na minha pesquisa com coronavírus. E aí eu terminei meu doutorado, eu fiquei um tempo na UFOP, eu fiquei como professor substituto de microbiologia lá, dando aula de microbiologia geral, virologia clínica, prática de ensino em microbiologia, várias outras disciplinas. E hoje eu faço parte do laboratório de vírus da UFMG, onde eu me formei, né? Eu voltei para lá então. Na verdade, eu nunca saí de lá, mas agora eu estou como pós-doutorando junto ao grupo da rede coronômica do Ministério de Ciência e Tecnologia, fazendo parte da rede que é responsável pela vigilância genômica do coronavírus no Brasil e, como eu estou aqui em Minas, né, obviamente aqui no estado. Então, atualmente, o que eu tenho feito, além de auxiliar no diagnóstico da Covid-19, isso a gente tem feito lá no laboratório desde o início da pandemia, né, do início do ano passado, mas esse ano especificamente eu entrei nesse projeto para poder tentar fazer uma varredura assim do estado, ver o que está circulando, né? E é um pouco do que a gente vai conversar aqui agora, o que são essas variantes, né? O que está circulando por aí, entender um pouco melhor como é que funciona isso. Beleza, muito obrigada, Rodrigo. Então, relembrando para quem está chegando agora, hoje nosso tema é mutações do Covid-19, novas cepas, imunidade versus complicações. Eu acho assim, Rodrigo, antes da gente começar a iniciar a abordar sobre o tema, para você distinguir para as pessoas que estão aqui, qual é a diferença de mutações para cepas? Explicar um pouquinho do conteúdo e já pode abordar também, né, a introdução sobre o nosso tema, por favor. Legal, vamos falar um pouquinho assim, vou dar uma breve aula assim bem resumida de virologia básica para quem não entende, né, e quem não. Porque para a gente que é virologista, isso é muito clássico, é muito simples, mas são conceitos que confunde um pouco mesmo. Então, assim,
como é que funciona? Tá? Isso vale para todos os vírus, mas vamos focar aqui, obviamente, no coronavírus, que é o foco da nossa conversa. Todo vírus, ele precisa de um hospedeiro para sobreviver, né? Um vírus, o conceito clássico de um vírus é um parasita intracelular obrigatório, né? Desde que a gente conhece vírus, esse é o conceito. O que significa isso? Que um vírus, ele precisa de uma célula hospedeira, ele precisa de um outro organismo para poder se multiplicar. Então, se o vírus ele não está associado com essa célula, ele não faz nada. Tá? Ele fica no ambiente, eventualmente ele vai ser degradado, porque ele não consegue resistir muito tempo fora do hospedeiro. Então, ele precisa estar lá dentro. Como que ele entra no hospedeiro? Ele tem algumas proteínas, isso todo vírus é assim, ele tem algumas proteínas na superfície que fazem com que ele interaja com as nossas células. No caso do coronavírus, essa proteína é o que a gente chama de proteína spike. Todo mundo acho que agora já deve ter visto, né? Uma imagem do coronavírus, como se fosse uma bolinha, cheio de espinhos. Então aqueles espinhos, né, ou espículas, essa proteína spike, ela é o que a gente chama de ligante viral. Essa proteína vai se ligar a algum receptor das nossas células. E nem toda célula tem esse receptor, isso é o que a gente chama de tropismo. Então você sabe, né? Hoje a gente sabe muito bem que tem vírus que infecta sistema nervoso, tem vírus que infecta sistema respiratório, tem vírus que infecta sistema reprodutor, justamente por essa especificidade, né? Você tem que ter essa proteína específica do vírus e ela vai interagir com algum receptor. Então, no caso do coronavírus, ele usa a proteína spike para interagir com um receptor, que é o ACE2 ou ECA2, e ele entra nas nossas células. Então, se tem uma célula que não tem esse receptor, o vírus não entra. Mas se tiver, ele vai entrar. E aí, dentro da célula, ele vai ter que liberar o material genético dele. Né? Então, vocês imaginam, o vírus ele é uma esfera de proteína que tem o material genético dentro. E o coronavírus ele é um vírus de RNA, ou seja, ele tem RNA como material genético, diferente de nós que temos DNA, o coronavírus tem RNA. Então, uma vez que ele entra na célula, ele tem que liberar esse material genético dentro da célula para ele se replicar. E aí que entra, a gente começa a falar um pouco das variantes. Porque para o vírus se replicar, a cada vez que ele entra numa célula, ele libera o material genético dele na célula e esse material genético vai ser replicado. Ou seja, ele vai fazer cópias e cópias e cópias de RNA. Só que a cada vez que ele faz uma cópia, ele pode errar. Então, vocês imaginem, o coronavírus ele tem em torno de 30 mil nucleotídeos. 30 mil na sequência de A, T, C, G e por aí vai. A cada vez que ele faz uma cópia desses 30 mil, ele pode errar. Isso é natural, isso é uma mutação. Então, um erro, né, que a gente chama, é uma mutação. Ele vai trocar, por exemplo, no lugar onde era para ter um A, ele vai colocar um C. Essa simples alteração de um nucleotídeo, que é o que a gente chama de mutação, faz com que surja uma nova variante. Uma variante nada mais é do que uma variação daquele vírus original. Então, se a gente for lembrar da história da Covid, começou lá na China, no finalzinho de 2019, quando os primeiros vírus foram descobertos lá em Wuhan. Então, esse primeiro conjunto de vírus, né, para facilitar assim, esse primeiro vírus de Wuhan, ele é a nossa referência. Tudo que veio depois desse primeiro vírus, a gente compara com ele. Então, surgiu um vírus na Austrália, surgiu um vírus nos Estados Unidos, surgiu um vírus aqui no Brasil. A gente vai comparar com esse inicial, porque foi o primeiro que surgiu. Se de repente a gente compara as 30 mil nucleotídeos, né, os 30 mil ácidos, sequências de ácido nucleico, o genoma, com esse de Wuhan, e percebe alguma diferença? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser 50, independente. Se tiver uma, já é uma variante, porque ele variou daquele original. O que se espera é que o vírus ele entra, né, assim, não é exatamente o que se espera, mas só para o pessoal entender. Ele vai fazer literalmente um copia e cola. Né? Ele vai copiar o genoma e quer que seja o mais perfeitinho possível. Só que todo vírus, ele erra. Principalmente vírus de RNA. A taxa de mutação de vírus de RNA é muito alta. Então, hoje a gente estima que o coronavírus, por exemplo, ele faz cópias do seu genoma e a cada vez que ele faz uma cópia, ele pode sofrer um erro a ponto de que todo mês, em torno aí de 3 a 4 mutações vão acontecer. Isso é normal, isso é esperado. Tá?
Então, a gente tem aquele vírus original, lá de Wuhan, e tudo que veio depois dele, exceto aquilo que foi exatamente idêntico, a gente chama de variante. Então, para nós que estudamos vírus, quando a gente vê uma notícia assim, surgiu uma variante no Brasil, surgiu uma variante no Reino Unido, surgiu uma variante na Austrália. Isso é o esperado, isso é normal, isso não é motivo de pânico, isso não é motivo de assustar ninguém, porque a gente consegue, de certa forma, até prever que isso vai acontecer. A gente não tem como exatamente prever quando que vai acontecer, ou que tipo de mutação vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer, é questão de tempo. Por quê? De novo, cada vez que o vírus replica, ele gera, né, ele tem o potencial de gerar uma variação que vai ser uma variante. Agora, se essa variante ela vai ter uma característica biológica diferente, aí é outro caso. Tá? Então, você tem o primeiro vírus lá de Wuhan, e aí você, de repente, o vírus espalhou pelo mundo e ele começa a achar hospedeiro em todo canto. Né? O humano está aí para todo lado. E ele vai entrar em contato com esse humano e ele vai se multiplicar, variantes vão surgir, mas muitas dessas variantes não têm benefício nenhum, não têm vantagem nenhum e possivelmente pode ser até que seja desvantajoso para o vírus. Essas variantes não vão permanecer, elas vão simplesmente desaparecer da natureza pelo processo de seleção natural. Então, para quem não está familiarizado com isso, é aquela ideia de Darwin, né, desde o século XIX, de que o ambiente vai selecionar as coisas. Então, você imagina, o vírus sofre uma mutação, se essa mutação é boa para ele, isso permanece. Se é ruim, isso vai embora. Então, aquele vírus que sofreu essa mutação, ele some. Então, é questão de chance. Né? Cada vez que surge uma nova variante, pode ser que uma dessas variações confira algum benefício para o vírus. Então, lá no início, isso, se não me engano, ainda em fevereiro ou março, surgiu uma variante, eu acho que foi até na China, isso me falha a memória, mas que ficou conhecido como D614G. O que é isso? Numa posição 614, então você tem 30 mil, você tem uma posição 614 que teve uma mutação e alterou uma proteína do vírus. Essa mutação conferiu uma vantagem para ele. Qual vantagem? Ele conseguiu interagir melhor com o receptor da célula humana. Por que isso é uma vantagem? Porque uma vez que ele encontra aquele receptor, se ele consegue fazer uma interação mais eficiente, ele entra de forma mais eficiente na célula. E é isso que ele precisa. E essa mutação espalhou. Então, todo vírus hoje, praticamente, quando a gente vai analisar, ele tem essa mutação na posição 614. Então, beleza, conferiu uma vantagem. Se tivesse na 615 uma mutação que não fizesse diferença, uma hora você podia achar, outra hora não, ia ser meio que ao acaso. E isso foi acontecendo. Só que o que veio chamando a atenção nos últimos tempos? Que algumas mutações que fazem né, que conferem esse benefício para o vírus, isso chama a atenção. Porque, de novo, vou reforçar a ideia. A mutação vai surgir. Pode ser que não dê problema nenhum. E isso passa batido. Tá? A gente detecta, mas tudo bem, não faz diferença. Mas tem algumas que podem fazer diferença, como essa 614 fez lá atrás, algumas estão fazendo diferença também, porque é justamente na posição do gene spike, que é a proteína que vai interagir com as nossas células. Então, se o vírus começa a acumular mutações nessa proteína, isso pode ser das duas uma. Ou muito ruim para o vírus, e se for muito ruim, isso não vai permanecer, ou pode ser muito bom. E se for muito bom, a gente tem duas implicações principais. Primeiro, ele pode entrar de forma mais eficaz na célula, porque ele vai interagir melhor com as nossas células, e ele pode escapar da resposta imune. Então, a ideia é um pouco essa. Quer dizer que vai? Não, não quer dizer que vai, mas quer dizer que pode. E quanto mais o vírus replicar, maior é essa chance de acontecer. Deu para entender mais ou menos como é que funciona o processo? Uhum. E agora, para a gente conseguir centralizar, né, no tema da nossa live, imunidade versus complicações referentes a mutações do Covid e suas cepas. Fala pra gente, Rodrigo. Então vamos continuar.
Se você tem um vírus que está mudando e sofre essa mutação justamente na posição da spike, você tem o primeiro efeito, que é o vírus poder entrar em contato de forma mais eficaz com as células. E ele vai entrar de forma mais eficiente, ele vai se multiplicar possivelmente mais rápido, porque ele está entrando melhor e tudo mais. E você potencializa até o surgimento de novas variantes. O outro lado é que essa proteína spike ela é a principal proteína do vírus, é a que está na superfície. Por que isso é tão importante? Porque é o que a gente espera que vai ser reconhecido pelas nossas células de imediato. Então você imagina, o vírus ele tem essa proteína S, mas ele tem outras. Ele tem a proteína M, a proteína N, a proteína E, que faz parte da estrutura do vírus. Mas a proteína S ela é a principal. E por ela ser essa principal que interage com o receptor, quando a gente consegue bloquear essa proteína, a gente tenta então impedir com que o vírus entre na célula. E é isso que as vacinas tentam fazer quando a gente escuta falar, né, que a vacina vai gerar anticorpos. Então, isso é um conceito bem já batido, né? A gente já conhece isso bem da imunologia, de que se você toma uma vacina, o que você espera é que o seu corpo vai reagir contra aquela vacina e vai produzir componentes do sistema imune, que entre esses componentes estão os anticorpos. Então, você espera que tomando a vacina, você vai produzir um anticorpo que vai se ligar nessa proteína spike e vai impedir com que o vírus entre em contato com o receptor da célula. Porque agora o anticorpo vai bloquear essa ligação. Mas, se o vírus ele sofreu uma mutação justamente na região spike, que faz com que esse anticorpo não se ligue de forma eficiente na spike, isso pode reduzir a eficiência da vacina. Algumas variantes já estão surgindo, né, isso desde o final do ano passado, que tem algumas mutações que estão associadas a essa possibilidade de escape vacinal. Tá? Mas aqui é importante a gente pensar o seguinte, a vacina ela estimula não só a formação de anticorpo, ela estimula outros componentes do nosso sistema imune também. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que é a resposta que a gente chama de celular. Você tem resposta de linfócito T, por exemplo. Não é só de linfócito B que vai produzir anticorpo. Essa resposta de célula T, que a gente chama de citotóxica, né, ou que vai orquestrar toda a resposta imune ali, pode ser que essa mutação na spike não faça diferença. Então, qual que é o impacto da variante na vacinação? Surgir uma variante que altere, né, que tenha sofrido uma alteração no GNS, então a proteína fica diferente a ponto de que o anticorpo não reconheça de forma eficaz. Aí a pergunta que fica isso está acontecendo? Né, essas variantes que estão circulando, por exemplo, a P1 aqui no Brasil, ou a P2, ou a variante da África do Sul, ou a variante inglesa, agora na Índia, né, surgindo um tanto de variante lá, porque está multiplicando de forma brutal lá na Índia. Sim e não. Tá? Tem alguns estudos já mostrando que diminui um pouco a eficácia da ligação do anticorpo. Mas a eficácia geral da vacina não reduz tanto, exceto contra a variante da África do Sul. A variante da África do Sul já tem alguns dados mostrando que realmente algumas vacinas têm uma eficácia um pouco menor. Tá? Não significa que acaba, mas, por exemplo, uma vacina que tinha uma eficácia de 90%, isso cai, tá? Para, sei lá, 50%, 40%. Então, a vacina ainda funciona, mas funciona menos. E isso é um problema, porque você espera que a vacina vai funcionar perfeitamente bem, especialmente essas vacinas que passaram por testes clínicos e se mostraram muito eficazes. Então, chegar uma variante que reduza essa eficácia é preocupante, né? Por isso que a gente dá esse nome, de variante de preocupação. Então, variante a gente tem centenas, milhares, mas tem algumas que são de preocupação, né? Que a gente chama, tem a sigla VOC, que vem do inglês Variant of Concern. Então, essas variantes de preocupação, e elas são de preocupação justamente porque elas possuem algumas alterações na proteína spike
que podem evadir a resposta imune e pode fazer com que elas sejam mais transmissíveis, a gente tem que ficar mais atento quanto a elas, né? Então, a ideia é um pouco essa. Assim, se você tem uma vantagem que faça com que o vírus escape da resposta imune, isso é bom para o vírus. É ruim para a gente, mas para o vírus é bom, né? Porque ele vai ter mais chance de se multiplicar. Então, é mais ou menos o cenário que a gente está vivendo hoje, né? É buscar onde que estão essas variantes para poder tentar conter isso. Beleza. Você chegou a citar algumas para gente, mas você consegue quantificar para gente e citar a quantidade de variantes que nós temos hoje do coronavírus? Ah, tem variante demais, muita coisa. É, não sei assim exatamente no tudo, tá? O que eu sei é, por exemplo, que a gente hoje tem mais de 1 milhão de sequências depositadas de coronavírus. Então, assim, com certeza essas 1 milhão de sequências não são totalmente iguais. Uma ou outra pode ser. Então, sei lá, pelo menos algumas centenas de milhares é possível que tenha. Mas aí, isso que eu estou te falando. São centenas de milhares de variantes. São centenas de milhares de variantes que não faz a menor diferença, entendeu? Porque a alteração não teve diferença significativa. E aí isso é um negócio que eu esqueci de falar no início, né? Você tem o vírus original, lá de Wuhan, aí esse vírus ele sofreu uma mutação, então a gente dá o nome de uma variante. Legal. Essa variante tem determinados tipos de mutações. Aonde? Ah, na proteína 1, na proteína 2, na proteína 3. Beleza. Normal. Nada demais. Teve mutação na proteína spike. Opa, essa é uma mutação que é de atenção, porque pode ser que tenha algum impacto biológico. Então a gente chama de variante de interesse. Ó, teve 3, 4, 5 mutações em posições que a gente sabe que é importante para o vírus. Aí a gente chama de variante de atenção. Essa variante, ela possivelmente vai ter alguma característica biológica diferente, mas a gente ainda não sabe. Mas se tiver, aí a gente começa a falar de cepa. Porque aí você alterou a biologia daquele vírus. Tá? Então, assim, eu até tenho um post na página aqui sobre isso, né? O pessoal que quiser ver depois dá uma conferida lá. Você tem a variante, você tem a linhagem, que é um conjunto de variantes que tem a mesma origem, né? Então a gente fala de origem filogenética, você consegue traçar de onde que esse vírus surgiu. Então, comparando as sequências, você consegue fazer isso. E aí você tem, se essa linhagem, né, de vírus, ela sofre essas mutações que façam com que realmente esse vírus tenha um comportamento biológico diferente, aí a gente pode chamar isso de cepa. Mas aí quando eu falar a gente, não é nem eu, que sou virologista, nem você, nem o Papa. Quem fala isso, né, quem vai denominar, fala assim, não, agora realmente isso aqui a gente tem evidência suficiente para falar que esses vírus são diferentes e então são cepas diferentes circulando. É um grupo bem seleto de virologistas de um órgão internacional que estuda praticamente só coronavírus, que é o que a gente chama de CTV. O CTV é o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, é o que bota a ordem na casa, sabe? Como é que eu vou chamar esse vírus? O ICTV que vai definir. E dentro do ICTV existem vários grupos de estudo, inclusive um grupo de estudo em coronavírus. Então são esses caras, né, esse conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que vão definir. Até então, a gente não tem isso. Tá? Até então, a gente não pode falar que existe a cepa A, B ou C de coronavírus, porque esse grupo ainda não bateu esse martelo. Mas é possível que a gente tenha. Tá? Então é só para deixar esses conceitos mais ou menos tentar, né, clarear um pouco para o pessoal, porque realmente é bem confuso. Cada hora que a gente entra no jornal, a gente vê uma coisa diferente, né? A cepa, a variante, a linhagem. Então, assim, só para tentar definir isso com o pessoal. Das variantes que você estudou, né, Ah, bem acompanhado sobre esse tema, qual delas é a mais letal até o momento? isso. Então, aí você perguntou da quantidade, né? Então, você tem aí algumas centenas de milhares, talvez, a maioria esmagadora não faça muito problema. Mas você tem as de atenção, né, as de preocupação, que são as principais, é a que surgiu no Reino Unido, que a gente chama de B117, ou variante do Reino Unido. A gente tem evitado chamar muito assim, né, tipo assim, variante de determinado país, para não ficar muito pejorativo.
mas não tem jeito, já, caiu na boca do povo mesmo. Então, variante do Reino Unido, que é da linhagem B117. Essa é preocupante, porque ela tem uma mutação específica na região 501 que faz com que ela seja mais transmissível e potencialmente mais letal, tá? Então, assim, tem um estudo que saiu recentemente que sugere que essa variante, ela tem pessoas que são infectadas por essa variante têm um risco maior de morte. Mas não é um risco, nossa, agora eu fui infectado com ela, eu já tenho garantido que eu vou morrer. Não, mas você tem um potencial maior de vir a óbito, porque ela parece desencadear uma doença um pouco mais grave, mas a gente ainda não tem total certeza disso. Aí você tem a variante da África do Sul, que é a se não me engano, B1351, a variante sul-africana. Ela parece estar não necessariamente mais acessível, mas possivelmente sim, e escapando da resposta imune. Então, isso é um problema. E aí você tem aqui no Brasil o surgimento da P1 no final do ano passado, que já espalhou pelo Brasil inteiro. Aqui em Minas a gente está fazendo esse trabalho, a gente está vendo também o avanço da P1 de forma assim, brutal aqui no estado. E ela é preocupante porque ela é bem parecida com a variante da África do Sul. Ela tem algumas mutações que a África do Sul também tem. Mas aqui a gente tem outras, mas aí não são variantes de preocupação, né? São aquelas variantes de interesse, porque ela tem menos mutações. Então tem a N9 que surgiu, a P2, tem a nova variante aqui que o pessoal aqui, né, que a gente na UFMG a gente detectou. Mas a princípio são variantes de interesse, a gente não tem muitos dados a respeito, tá? E agora está surgindo, né, na Índia algumas variantes. Então tem uma lá que é a B1617, se não me engano. Ela tem algumas mutações que foram encontradas também na Califórnia, e isso possivelmente pode espalhar para o resto do mundo, se não tiver um controle muito grande, porque a Índia é um país com 1,4 bilhão de pessoas. Está ocorrendo mais de 300 mil casos todo dia na Índia. Então, assim, a situação por lá está bem complicada, né? Então, essas são as variantes que estão surgindo e que estão desafiando mais a nossa vida, vamos dizer assim. Beleza. Rodrigo, vamos aqui para a última pergunta para a gente entrar no assunto sobre vacina. Eu acho que o pessoal estão aí aguardando esse momento para a gente tocar nesse assunto. Sobre as variantes. As variantes, elas infectam mais os jovens do que os idosos? Conta pra gente, por favor. O pessoal tem tentado associar com isso, sabe? A gente ainda não tem dado para mostrar isso. Eu, particularmente, não aposto nessa hipótese, mas é fato que a gente está vendo mais jovens serem infectados, né? Jovens adultos estão sendo mais infectados agora nessa fase da pandemia do que antes. No início, a gente via muito mais adultos mais idosos, né, e os idosos propriamente dito, do que os jovens. Mas agora a gente está vendo uma mudança nesse perfil de infecção. Coincidentemente, a gente está vendo uma emergência de variantes também. Mas tem outros fatores que, ao meu ver, explicam melhor por que que jovens estão sendo infectados, não só por conta da variante. Tudo bem, a variante também pode ser um fator pelo fato dela ser mais transmissível. Mas ela não tem uma preferência, né? Assim, se a gente fosse falar assim, vão humanizar o vírus, fala assim, o que você prefere? Você prefere infectar um jovem ou um idoso? Eu falo assim, tanto faz, eu só quero infectar alguém e multiplicar. Se a pessoa tem 10 anos, 15, 30 ou 90, não importa. Eu quero entrar e multiplicar. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que vão surgindo essas variantes, você tem a vacinação avançando, principalmente nos idosos. Então, você hoje aqui no Brasil você já tem uma boa parcela dos idosos vacinados. E pelo que a gente tem visto, está funcionando. Porque os idosos estão sendo menos acometidos agora pela Covid-19. Né? Estão morrendo menos também. Então, você tem um balanço que foi ter uma desproporção aí. Antes, você tinha muito idoso sendo infectado e eventualmente morrendo. Agora, esses idosos estão protegidos pela vacina e isso começa a cair em proporção aos jovens. Associado a isso, você tem os jovens se expondo um pouco mais, porque estão indo trabalhar, porque a vida, né, começa a voltar ao normal, mais ou menos, mais ou menos.
Mas os jovens estão mais expostos que os idosos. E você tem os idosos mais protegidos que os jovens também. Então, acho que é uma mistura de fator. Eu acho que esse fator comportamental, com a mudança de perfil de proteção por conta da vacina, né, os idosos estão majoritariamente mais protegidos do que os jovens, eu diria que é mais por isso do que pela variante, né? Pode até ser que daqui a um tempo a gente comece a ver que, não, realmente a variante infecta mais jovens. Mas eu não acredito muito nessa hipótese, não, porque eu não vejo plausibilidade biológica, entendeu? Não faz sentido o vírus ter uma preferência maior por jovens, contanto que os jovens e os adultos, né, e os idosos, o corpo, a questão biológica é muito parecida. É diferente quando a gente compara com criança, porque a gente sabe que criança tem menos receptor, o ACE2. A expressão desse receptor em crianças é menor. Então é esperado que crianças sejam menos afetadas por uma questão biológica. Aí você pode falar, não, beleza, a criança está sendo menos acometida porque tem uma explicação biológica para isso. Agora, uma pessoa de 40, 50 anos para uma de 70, 80, 90, eu não vejo muito isso, não. Isso. Rodrigo, centralizando então agora o nosso tema, levando para a questão da vacina, a gente pode falar, creio que para Minas, né, com as que estão disponíveis para a gente, qual no momento é as vacinas ou a vacina que está apresentando a maior eficácia? Hoje, isso a gente sabe já desde dezembro e janeiro, quando começaram a sair os resultados, né, das vacinas. A vacina que tem a maior eficácia, que a gente sabe hoje, é a vacina da Pfizer, que é uma vacina que nos testes clínicos mostrou uma eficácia de 95%. É, e na vida real tem mostrado isso também, né? Israel mostrou isso pra gente, que Israel avançou demais a vacinação lá. Então eles já estão com em torno de 60% da população vacinada. E eles fizeram um estudo enorme lá, pegando mais de 1 milhão de pessoas, dividindo esse 1 milhão de pessoas entre quem recebeu a vacina e quem não recebeu, e viu que realmente a incidência da doença em quem não recebeu a vacina era bem maior, em torno aí de 90%. Então, realmente, esse número, né, de 95% de eficácia que foi visto no teste clínico para a Pfizer parece ser o real mesmo quando a gente vai em larga escala, né? Por que eu estou falando isso? Porque os testes clínicos, eles são limitados. Você testa aí em torno de 20, 30, às vezes 40 mil pessoas. Quando você vai para a vida real, aí você tem 30, 40, 50 milhões de pessoas, né? Ah, e aí depois a gente vai discutir um pouquinho também, né, se der tempo aqui, sobre efeitos colaterais, né? Então a Pfizer é a vacina mais eficaz que a gente tem, mas não significa que ela é a melhor. Muita gente tem confundido isso. Fala assim, então se ela é a mais eficaz, então ela é a melhor, eu quero ela. E aí, se a gente for comparar em percentual de eficácia, tem, por exemplo, a AstraZeneca, né, que está sendo produzida aqui na Fiocruz. Ela teve uma eficácia média aí em torno de 70%, e aí pode falar assim, a eficácia é bem pior, então, do que da Pfizer, eu não quero ela, não. Não tem essa, tá? A eficácia é muito boa, de 70%. E aí você pega a Coronavac, né, que aqui no teste no Brasil, ela teve uma eficácia geral aí em torno de 50%, mas já tem dados, por exemplo, de vida real no Chile. O Chile já está bem avançado, né, na vacinação, mais de 40% da população vacinada. Eles estão usando a Coronavac lá e eles estão demonstrando uma eficácia em torno aí de 67%, que era o que a gente já esperava, que a eficácia da Coronavac com a eficácia da AstraZeneca não fosse tão diferente assim. Isso por questões de como que o teste foi feito. Mas o pessoal tem caído um pouco nessa, né? Então se essa daqui tem eficácia de 50 e essa aqui de 95, quer dizer que essa é muito melhor. À primeira vista parece ser, mas aí quando você vai avaliar outros fatores, começa a complicar. Por que isso? A vacina da Pfizer, por exemplo, ela é uma vacina de RNA, que é o que chama de RNA. Ela é basicamente um RNA sintético, o pessoal desenvolveu no laboratório uma molécula de RNA que codifica a proteína spike. Então, o nosso corpo, quando recebe a vacina da Pfizer, nosso corpo vai gerar resposta contra a proteína spike. Se acontece mudança na proteína spike do vírus que está circulando, isso pode diminuir a eficácia da vacina. Tá? Esse é o grande desafio para essas vacinas que o foco é a spike.
A AstraZeneca é a mesma coisa. A AstraZeneca é uma vacina de vetor viral. Ela não é o RNA, né? Ela usa um adenovírus, que dentro desse adenovírus você coloca o material genético do coronavírus, que no caso é a spike. Já a Coronavac, ela é uma vacina de vírus inativado, é o vírus inteiro. Então, o nosso corpo, quando recebe a Coronavac, ele vai induzir resposta imune contra a spike, contra a proteína do capsídeo, contra a proteína do envelope, contra tudo do vírus. Então, a chance dessa vacina perder a eficácia é menor. Porque mesmo que aconteça alterações no vírus, né, as variantes vão surgindo, assim, probabilisticamente, a chance é baixa de ter uma mutação, né, ter várias mutações que vão impedir com que a resposta induzida pela Coronavac diminua, por exemplo, de 65%, 68% para 30%, 20%. A chance é baixa. Pode ter? Pode, tudo pode. Mas é menos esperado. Então você tem prós e contras de todas as vacinas, né? Eu acho que o que tem que ficar claro para o pessoal é aquela que estiver disponível é a que você vai tomar e é a que, beleza, é ótimo essa vacina, entendeu? Porque todas passaram pelos testes de segurança, de eficácia, todas que estão aqui no Brasil foram aprovadas pela Anvisa, né? Então a Anvisa é o órgão regulatório, ela que avalia, né? E assim, aqui vale um detalhe, que a Anvisa não avalia só se a vacina é segura ou se ela é eficaz. Ela avalia também, por exemplo, o processo de produção. Né? Porque uma coisa é, a vacina foi testada e ela mostrou que ela é segura. Agora, tudo bem, isso foi esse lote que você está produzindo. Quem me garante que todos os outros vão ser assim? Deixa eu ver lá como é que você está produzindo. Então, a Anvisa avalia esse tipo de coisa também. Então, todas que estão disponíveis hoje aqui no Brasil foram avaliadas e foram aprovadas pela Anvisa. Algumas de uso emergencial, porque ainda não tem todas as informações necessárias para um uso que a gente chama de definitivo. Outras, por exemplo, a Pfizer já tem um uso definitivo, então já está mais do que validado, a gente pode utilizar. A gente só não tem muita dose da Pfizer ainda, né? Esperamos que chegue, mas a gente ainda não tem. Vamos aguardar. Para a gente depois, né, entrar nas questões dos efeitos colaterais da vacina, qual é o impacto da vacinação na pandemia, Rodrigo? O que a gente espera, Nadia? A gente quer que o máximo de pessoas possíveis sejam vacinadas para a gente atingir o tão sonhado imunidade coletiva. Como é que funciona isso e por que isso é tão importante? Se eu recebo a vacina, individualmente, né, ó, eu vou lá no posto e recebi minha dose de vacina. Beleza. O que vai acontecer comigo? Pode ser que no dia seguinte ou dois eu tenha algum efeito adverso, por exemplo, febre, dor no corpo, normal, nada que a gente nunca tenha sentido na vida, né? Todo mundo aqui, né, imagino que já se vacinou alguma vez na vida, por exemplo, gripe. Seu braço às vezes fica dolorido, às vezes você fica com a sensação gripal, né? O pessoal fala assim, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Não, isso não existe. A vacina da gripe não causa gripe, ela é uma vacina de vírus inativado. Mas você fica com aquela sensação ruim, isso é um efeito adverso. E aí vai passando o tempo, meu corpo vai reagindo contra aquela vacina, né? Então, por exemplo, se eu receber a vacina da AstraZeneca, é um vetor viral que vai levar a proteína spike, né? O gene spike. Com o passar do tempo, a minha célula vai reconhecer isso e vai começar a produzir resposta contra o gene spike. Vai produzir os anticorpos, vai produzir célula T e tal. Então, com o passar do tempo, eu vou estar, teoricamente, um pouco mais protegido. E aí é importante o pessoal ter bem claro o que é a eficácia. Né? Então, quer dizer, se a eficácia é de, vamos arredondar, 70%, não quer dizer que eu tenho 70% de chance de funcionar. Não é isso. Né? A vacina vai funcionar. Porém, o que ela vai fazer é ter um risco de. Ela vai reduzir o risco da infecção. Então, sem a vacina, eu tenho 100% de chance de ficar doente, porque se eu for infectado com o vírus, eu não tenho defesa nenhuma contra ele ainda. Com a vacina, eu diminuo esse 100%. Né? Então, quer dizer que se eu tenho 70% de eficácia, eu tenho 70% de chance a menos de ficar doente, caso eu seja infectado. Ou 90%, ou 50%, não importa. E aí você vai estratificando, né? 70% de chance de ficar doente, 80% de ter uma doença grave, 100% de proteção contra a morte, por aí vai.
Mas o ponto é, não significa que eu tomei a vacina que eu estou imune permanentemente e tudo certo. Não, eu posso ser infectado e eu posso ficar doente, mas a chance é menor, né? E caso eu fique doente, aí, o que a gente espera, e esse que é o efeito, é que a doença seja mais leve. Só que isso é a nível individual, isso sou eu. Enquanto minha mãe, meu irmão, meu vizinho, meus colegas de trabalho não estão vacinados, não faz muita diferença, porque isso sou só eu. Né? Então seria um ponto de vista muito egoísta. E como a gente, né, uma pandemia, está afetando milhões de pessoas, milhares de pessoas diariamente. Isso é um problema de saúde coletivo, não é um problema individual. Não é eu, por exemplo, eu tenho esse problema. Isso é a sociedade tem esse problema. Então, enquanto não tiver uma porcentagem alta das pessoas vacinadas, a ponto de que eu estou protegido, você está protegido, o outro também está protegido, lembrando de novo, né? Essa proteção é a chance menor de ficar doente. Vai chegar a um certo ponto que a tendência é o vírus circular menos. Por quê? Eu estou protegido, o vírus tenta entrar no meu corpo, ele não consegue, porque ele não vai multiplicar. Aí ele vai tentar para um outro, vai tentar o outro, até chegar a um ponto que ele não encontra hospedeiro susceptível, mesmo que não seja todo mundo vacinado. Então, o conceito de cobertura vacinal é esse. Você tem uma porcentagem da população vacinada, digamos 70%. 70% recebeu a vacina. 70% está, em teoria, imune. Os outros 30%, mesmo não estando vacinado, poderão estar protegidos. Entendeu? Porque o vírus não vai chegar efetivamente naquela pessoa. Aí alguém pode falar assim: ah, mas então quer dizer que não é todo mundo que precisa vacinar. Não. Sim e não. Por quê? Quanto mais gente vacinar, melhor. Assim, o cenário ideal seria 100% de cobertura vacinal, porque aí está todo mundo realmente protegido e tal, mas a gente sabe que isso é muito difícil de alcançar. Tem pessoas que não vão poder tomar a vacina por algum motivo de saúde, vai ter gente que não vai conseguir tomar por falta de acesso à vacina, e tem aquelas pessoas que insistem em não tomar a vacina porque simplesmente não quer tomar. Né? E não tem como você chegar lá e falar assim: ah, não, você vai tomar sim. Né? A gente tem que conscientizar a pessoa, mas você não pode obrigar. Então sempre vai ter uma pequena parcela, assim, a gente espera que seja uma pequena, que não tome. Mas essas pessoas vão estar protegidas. Então o impacto da vacinação na pandemia é justamente você reduzir a quantidade de pessoas doentes e, consequentemente, a quantidade de pessoas que vêm a óbito. Então se você tem hoje, no Brasil, por exemplo, em torno aí de 70, 80 mil pessoas ficando doentes todos os dias, com 2.500 pessoas morrendo todos os dias, com a vacinação disseminada, o que a gente espera é que você vai ter, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas, no máximo, doentes por dia. Você vai ter, talvez, aí, sei lá, 50 mortes. Idealmente, nem isso. Entendeu? Idealmente, você vai ter uma cobertura tão alta, né, tanta gente vai estar vacinado, que você vai ter mortes aleatórias, esporádicas, porque o vírus vai continuar circulando. Então, eventualmente, uma pessoa ou outra, infelizmente, vai se infectar e pode ter uma complicação. Mas a gente precisa reduzir a quantidade desse tipo de evento. E a vacina vai fazer isso. Né? Rodrigo, sobre as pessoas, né? Os negacionistas da vacina que não querem se vacinar. De qual forma você os aconselharia a se vacinarem? Ó, eu vejo dois cenários que me chamam a atenção. Eu vejo aquele cenário da pessoa que realmente é contra a vacina, não toma vacina nem nada, e eu acho um absurdo, mas tudo bem, a pessoa não quer tomar vacina, nunca tomou. Tá pegando esse perfil, assim, nunca tomou vacina para nada. Tá arriscando. Né? Nunca, às vezes a pessoa está aí até hoje, mas está arriscando. E tem aquele grupo que sempre tomou vacina, vai sempre, anualmente vai, toma vacina da gripe, se já se vacinou contra hepatite, febre amarela, sarampo, coqueluche, por aí vai. E fala que essa vacina da Covid ele não vai tomar. Então, assim, independente dos dois, está errado. Né? Então, assim, está errado. A pessoa tem que, tem que tomar a vacina. Porque, de novo, a vacina não é uma questão individual, é uma questão coletiva. Ela virar e falar assim: não, eu não vou tomar porque eu não quero tomar. Tudo bem, você pode até falar isso que você não quer tomar. Mas você sabe que você está colocando quem está do seu lado em risco. Então, é uma visão egoísta, entendeu? E a gente vive em sociedade, a pessoa não vive sozinha. Se ela estivesse vivendo sozinha no mundo, ela faz o que ela quiser.
mas ela vive em sociedade e as ações daquela pessoa impactam quem está em volta dela. E eu acho que a pessoa tem, esse pessoal eles têm que pensar o seguinte: por que não vacinar? Né? Porque a gente sabe por que vacinar. Você vai ficar protegido, você vai acabar protegendo quem você ama, né, do seu lado. Agora, por que não vacinar? Medo? Ah, vai doer? Vou ter algum efeito colateral? Tá, tudo bem, você pode argumentar isso. Medo do quê, exatamente? Medo da agulha? Você prefere correr o risco de pegar um vírus, né, ter uma doença grave e morrer? Tudo bem, você pensa desse jeito, eu acho estupidez, mas a pessoa pode pensar desse jeito. Agora, eu tenho medo de efeito colateral. Tá, que tipo de efeito colateral você pensa? Você já tomou alguma vacina na vida? Já. Que tipo? Sei lá, gripe? Já tomou vacina da gripe? Já tomou vacina do BCG? Já tomou hepatite? Já teve algum efeito colateral? O que me passa a impressão é de que muita gente tem esquecido de, sabe, entrou a pandemia e todo mundo esqueceu para trás. Quer dizer, a gente sempre vacinou, né? Nossos pais sempre levaram a gente para vacinar. A gente sempre vacinou depois que a gente virou adulto, né? Eu deveria, pelo menos, para aquelas doenças que a gente tem que vacinar. E ninguém nunca questionou muito essa questão, tipo assim, essa vacina eu não confio porque ela veio de não sei aonde, porque ela foi feita rápida. Então, assim, eu acho que esse pessoal tem que pensar isso, assim, por que não se vacinar, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente fala que não vai se vacinar, às vezes por muita questão ideológica, de que assim, eu não acredito, eu não quero e tal. Ao mesmo tempo, quer que tudo volte ao normal. E aí eu pergunto, como você quer que volte tudo ao normal, tudo que eu digo, assim, o mundo pré-pandemia, né? De que você pode circular livremente, viver a vida normalmente, se você não consegue controlar a circulação do vírus e tá tanta gente ficando doente e morrendo. Você só vai conseguir fazer isso quando uma boa parcela da população estiver imunizada. E aí você controlar a circulação do vírus. Então, acho que é um trabalho de conscientização, entende? A gente tem que. É uma luta diária que eu, como virologista e trabalhando aqui um pouco na divulgação científica, tenho feito. Vários colegas, né, têm feito isso também. Vocês aí no grau técnico. E eu acho que isso é importante a gente mencionar que aqui, né, a gente está formando várias pessoas de nível técnico, depois também podem entrar numa faculdade ou vão trabalhar diretamente no hospital. Tal. Tem um papel fundamental de informação da população, porque não vai ser uma pessoa qualquer que não tem informação que vai falar, vai ser uma pessoa de nível técnico, ela tem informação técnica naquilo. Então a fala dessa pessoa tem um peso. Né? Não é simplesmente um cara, uma mulher que não sabe de nada e tirou informação de sei lá onde. Não, ela estudou, ela tem uma formação. Então é importante que a gente leve essa mensagem para frente, né? De que as pessoas precisam se vacinar, porque se você não se vacinar, comércio vai continuar fechado, escola vai continuar fechada, a nossa vida não vai voltar ao tão sonhado normal de antigamente, né? Que eu particularmente acho que as coisas agora não vão ser exatamente igual era antes, mas o que a gente vive hoje, né, de todo mundo de máscara, todo mundo distante, isso vai acabar. Uma hora isso vai acabar. Mas só vai acabar na hora que a gente tiver uma boa parcela da população imunizada. E aí, para fechar esse raciocínio, né, para quem ainda fala assim, não acredito, eu convido essas pessoas a verem um pouco fora do Brasil. Né, porque às vezes a pessoa vê só o Brasil e acha que não tem jeito. Vê como é que está a Austrália, vê como é que está a Nova Zelândia, vê como é que está o Reino Unido. E fala assim, tá, são países menores. Vê como é que está os Estados Unidos agora já. Né? Vários locais nos Estados Unidos, coisa que a gente achou que isso não ia acontecer, porque os Estados Unidos é bem maior que o Brasil em questão de população, mas eles estão vacinando mais de 2 milhões de pessoas por dia e conseguiram controlar muito bem a situação por lá. Israel é um outro exemplo. Né? Então, outros países estão conseguindo fazer isso também. Por que aqui a gente não vai conseguir fazer? Né? Só que isso depende do conhecimento da população para poder falar, realmente eu preciso me vacinar, não só por mim, mas por todas as pessoas que estão em volta de mim para a gente poder sair disso. Né? Sem isso, não tem como. Beleza. Rodrigo, voltando um pouquinho, né, sobre complicações, para a gente citar, né, sobre uma que a gente tem visto em alta, sobre as pessoas comentarem. Apesar dessa, a gente já vê relacionada ao uso de alguns medicamentos, anticoncepcional, bem como os outros.
Algumas pessoas perguntam sobre o risco de desenvolver trombose ao ser vacinado. Como que a gente pode evitar? Como que a gente pode fazer uma análise sobre isso? Esse é um assunto bom, porque essa semana mesmo teve uma outra repercussão, né? Um outro rebuliço com a nova recomendação da Anvisa e do Ministério da Saúde. Resumidamente, a história é o seguinte: quando o pessoal começou a fazer o teste da vacina, isso é vacina principalmente da AstraZeneca e da Janssen, que são baseados em vetor viral. Para as outras a gente não tem visto esse tipo de relato, não. Quando se fez o teste clínico, isso não foi observado, pelo menos não que eu tenha conhecimento. Assim. Só que o teste clínico você faz em 30 mil pessoas, 20, 30 mil pessoas. Então, eventos adversos são esperados. Né? Então, o que se vê, por exemplo, na casa de 1:100, que é o que faz o teste clínico na fase 2, por exemplo? A pessoa tem febre, a pessoa tem dor no corpo, a pessoa tem, sei lá, dor no local da aplicação. Isso é um evento adverso. Isso é esperado em uma grande maioria das pessoas. Aí você começa a ampliar o teste clínico. Você vai na faixa de milhares. E aí você vai ver aquele evento que é na casa de 1:1000, 1:10.000. Você não tem como ver efeito colateral na casa de 1:1 milhão, porque você simplesmente não testou em 1 milhão de pessoas para ver. Aí quando isso vai para a vida real, você está vacinando milhões. E aí começaram a surgir esses casos lá na Europa, tanto que lá paralisou um tempo e tudo, a gente começou a ver que realmente tem um risco associado das vacinas, por exemplo, da AstraZeneca e da Janssen, de desenvolvimento de trombose, né, de coágulos e trombose. Só que é um evento raro do raro do raro, que é na casa de 1:1 milhão. Então, percentualmente, se não me engano, é tipo 0,0004% a chance de uma pessoa que recebeu a vacina ter trombose. Em comparação, é em torno aí de entre 15% e 20%, se não me engano, 16% de chance de uma pessoa que tem Covid desenvolver um quadro de trombose. Então, é o risco e o benefício. Né? Se eu não estou vacinado, eu tenho 100% de risco de pegar Covid-19. E se eu pegar, vou jogar para baixo aí 10% de chance de ter trombose. Se eu tomar a vacina, digamos, a vacina da Astra, eu tenho 70% de chance a menos de ficar doente e eu tenho 0,0004% de ter trombose. Entendeu? Assim, eu estou tentando deixar bem evidente porque a chance é muito pequena. É lógico que quem recebe a vacina e tem esse quadro de trombose e, infelizmente, né, algumas pessoas que venham a óbito por conta disso, é uma fatalidade, é uma tristeza, óbvio, ninguém quer isso, ninguém quer que aconteça isso. Mas, de novo, do ponto de vista de saúde pública e coletiva, uma pessoa na casa de 1 milhão de pessoas vacinadas, que isso acontecer, é tolerável. Entendeu? É óbvio, de novo, né? Não estou querendo ser uma pessoa escrota aqui, não. Mas, do ponto de vista coletivo, um evento adverso em 1 milhão é irrisório, entendeu? Diferente seria se, por exemplo, 1 a cada 100 tivesse. Aí não, aí é muito alto, entendeu? 1% das pessoas tiver, aí é complicado. Ainda assim seria menor do que o risco de pegar a doença e ter a trombose, mas você começa a ter um efeito que não é desejável, porque você vai vacinar em massa, né? Agora, uma pessoa em 1 milhão é muito baixo. E aí o que acontece? Você tem alguns grupos que têm um risco a mais de ter trombose, que é o grupo das grávidas, por exemplo. Então, o que a Anvisa aqui fez? Né? Ela recomendou a suspensão da vacinação de grávidas com a vacina da AstraZeneca. Por que isso? Pelo risco. O risco é baixo, mas existe. Como a gente não tem informação robusta ainda da segurança da vacina da AstraZeneca em grávidas, pelo princípio de precaução, você suspende, entendeu? Então, eu falo assim, olha, é melhor não fazer. Mas, se a paciente quiser tomar em
conversa com o médico, tudo, ela pode tomar, mas ela recomenda não tomar por isso. E por que que se recomenda parar essa e não parar as outras? Porque as outras não teve esse problema. Então, a vacina da Pfizer é a única que a gente hoje tem já alguns dados lá dos Estados Unidos mostrando que ela é segura para grávidas, porque os Estados Unidos está vacinando basicamente com Pfizer e Moderna. E eles fizeram um estudo lá em grávidas e todas saudáveis, assim, que recebeu a vacina. Então, a gente tem uma evidência já para essa vacina de que ela é ok, ela é segura em grávidas. Para as outras, não. Associado que já tem uma possibilidade, mesmo que ínfima, de causar trombose, por precaução suspende, tá? Mas é bom deixar claro também. A pessoa tomou a dose. Digamos, tem uma pessoa, né? Alguém está escutando a gente aqui, ou vai escutar depois, vai falar assim: ah, eu tô grávida e tomei. Relaxa, tá? Calma. Porque não significa que você vai ter trombose, né? Não significa que você teria trombose pela gravidez, não significa que você vai ter trombose como efeito adverso vacinal. Então, a recomendação vai observando e qualquer coisa, né? A pessoa que está grávida, ela está fazendo acompanhamento constante com o médico. Então, esse tipo de avaliação vai ser feito, né? Não é para desesperar ninguém. Eu, particularmente, né? Aí se você me permite dar a minha opinião, eu acho que em breve a gente vai retomar isso. Sim. Tá? Em breve a gente vai ver, vai falar assim, não, tá ok, volte a vacinar, porque o risco de uma grávida pegar a Covid é muito mais alto do que se ela, né, e ter trombose, do que se ela se vacinar e eventualmente ter trombose vacinal. A chance do outro é muito maior. Então eu acredito que em breve isso vai ser revertido. Porque, de novo, é risco-benefício, entendeu? O benefício de tomar a vacina, ao meu ver, supera muito o risco da pessoa ter um eventual efeito colateral. Então eu acho que daqui a pouco a gente vai ver a reversão desse quadro. E aí, Rodrigo, a gente tem ouvido, né, sobre a UFMG no desenvolvimento de vacina, tá todo mundo aí curioso. Em qual momento a gente está, né, referente ao desenvolvimento da vacina pela UFMG? Não só na UFMG, aqui no Brasil a gente tem alguns projetos, né, de desenvolvimento de vacina nacional, e todos eles, até onde eu vi, assim, não é que todos estão na mesma fase, né, mas, por exemplo, da UFMG que você perguntou, está em teste animal, que é o que a gente chama de fase pré-clínica, né? É a última etapa antes de começar os testes em humanos. Inclusive, a prefeitura já anunciou, né, um aporte financeiro para poder fazer esses testes da fase 1 e fase 2. Então, assim, para quem não está familiarizado, né, a gente primeiro desenvolve essa possibilidade de vacina no laboratório, testa em célula, vê como é que vai ser. Depois testa, por exemplo, em camundongos, vê como é que vai ser o efeito, né? Testa às vezes em macacos. E a gente está nessa transição entre o teste em camundongos e testes em macacos para poder ver como que é o efeito da vacina, se realmente protege, se é seguro. Porque a gente precisa de ter essa base para poder falar, tipo assim, não, realmente, em animais deu tudo certo, não significa que em humano vai dar tudo certo, não. Mas se deu certo em animal, é animador, é esperançoso. Então você tem uma segurança para ir para humano. Você não pode simplesmente sair testando em humano, porque nenhum conselho de ética aprova isso, né? Então você precisa ter algum embasamento para falar assim, não, é seguro testar em humano e eu autorizo vocês a testarem. E aí você divide fase 1, 2 e 3. Então a gente está terminando, assim, tá no meio, né? Não vou falar que está terminando, não. Está no meio da fase pré-clínica, que é a fase em animal, dando tudo certo. A expectativa é de que nos próximos meses aí a gente já inicie a fase clínica 1, talvez 1/2, né? Então, assim, só para o pessoal entender, normalmente a gente divide isso por objetivo do teste e quantidade de pessoas testadas. A fase 1, normalmente a gente quer ver se ela é segura e a gente testa em poucas pessoas. A gente não está muito preocupado se ela funciona. E a fase 2, a gente já começa a ver se ela estimula realmente a resposta imune. Você testa em algumas centenas de pessoas, aí, talvez até em torno de 1.000 pessoas. Então a gente espera que nos próximos meses, tanto a vacina da UFMG quanto outras vacinas em desenvolvimento no Brasil entrem nessa fase, né? E tomara que dê certo, porque por mais que a gente consiga controlar a pandemia, né, isso é o que todo mundo espera, até aí o final do ano, início do ano que vem, a gente, né, se tudo der certo, a gente não falar mais em pandemia em 2022, mas
de novo, é tudo muito dinâmico, né? Pode ser que, de repente, tudo mude. Mas a gente vai conviver com esse vírus. Então, a gente possivelmente vai ter que fazer vacinação recorrente. E a gente ter uma vacina 100% nacional é fantástico, né? A gente conseguir produzir ela totalmente em solo brasileiro, distribuir tudo aqui para os brasileiros e no futuro, quem sabe, até exportar a vacina, isso é sensacional, né? Então, tomara que dê tudo certo. Beleza. Rodrigo, e agora, qual que é a sua mensagem final para a gente fechar, né, a nossa live, fechar os assuntos que a gente conversou? Fala pra gente. Ó, eu acho que é o seguinte, né? A gente falou de vários assuntos, assim, mas os dois principais a gente discutiu um pouquinho de variantes e agora das vacinas. Então, eu vou focar nesses dois pontos. Eu acho que o pessoal precisa ficar claro e tranquilo quanto a isso. Variante vai surgir. Então, quanto mais o vírus circular, mais casos tiverem, maior a chance de surgir uma variante de preocupação e que vai, de fato, desafiar a pandemia, né? Vai desafiar as vacinas, vai desafiar tudo que a gente está fazendo. Agora, todas as variantes, até o momento, a gente combate da mesma maneira. Uso de máscara, higiene, né? Boas práticas de higiene, lavagem das mãos, e distanciamento social. Não tem jeito. Isso funciona para qualquer variante. Se eu estou distante de você, igual a gente está aqui conversando, sei lá, quantos quilômetros de distância, né? Só pelo computador, pelo celular aqui. O vírus não vai passar de mim para você. A gente está longe, né? Se eu estou aqui e outra pessoa está 3, 4 metros de mim, isso não vai acontecer porque o vírus não viaja metros e metros e metros. Então, o distanciamento social funciona para qualquer variante. O uso de máscara também funciona para qualquer variante. Até então, as vacinas estão funcionando, só que a gente não pode dar a chance do vírus realmente mudar a ponto de parar, dessas vacinas pararem de funcionar. Por outro lado, caso uma vacina pare de funcionar, a gente tem outras. Né? Então, também não é uma coisa para a gente falar assim, nossa, agora é o fim do mundo. Uma variante surgiu e a vacina, sei lá, da Pfizer não funciona mais. E as outras vacinas? Por isso é tão importante a gente ter mais de uma opção de vacina como a gente tem hoje, né? E tomara que surjam mais. Por isso que toda vez aqui no Instagram que eu falo de vacina, eu sempre coloco assim, quanto mais vacina, melhor, né? As vacinas salvam vidas das pessoas. E com relação à vacina, né, a mensagem é o pessoal se conscientizar de que as vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil, elas foram atestadas pela maior agência regulatória do país, né, a Anvisa, são seguras, são eficazes, todo mundo que puder tem que se vacinar. Porque só com a vacinação em massa, né, com a gente atingir então uma boa cobertura vacinal, a gente vai conseguir limitar a circulação do vírus, consequentemente, menos variantes vão surgir e a vida começa a voltar ao normal. Né? Então, de novo, assim, para quem acha que isso é muito utópico, é só olhar para alguns países lá fora que isso já está acontecendo. Então, a gente também pode fazer isso aqui. Né? Só que precisa de ter uma colaboração da nação como um todo, né? Tanto de governantes quanto da população. Porque a gente precisa das doses e as doses precisam estar aplicadas. Né? Uma vez eu ouvi uma frase muito, muito boa que a vacina salva a vida, mas não é só a vacina. Né? A vacinação salva a vida. Então, não adianta ter a dose se a pessoa não vai lá receber a dose quando for disponível para ela. Então, acho que a mensagem é essa, né? O pessoal, assim que possível, vá se vacinar e incentivar todo mundo a se vacinar também, porque aí assim a gente consegue controlar o mais rápido que a gente puder. Fica aí uma dica, né, para caso alguém aí ainda não pense sobre se vacinar, que repense, né? Não só com a responsabilidade pessoal, mas com a responsabilidade pelo outro, né, Rodrigo? Rodrigo, É isso aí. muito obrigada pela participação, pela sua disponibilidade em estar aqui, transferindo um pouco do seu conhecimento para a gente, referente a essa questão do tempo, mas haverá outras oportunidades para você passar para a gente muito mais o que tem aí, e a gente agradece muito, tá? Pode se despedir das demais pessoas, obrigada a todos que participaram, né? Estavam aqui com a gente, acompanhando a live. Amanhã a gente também tem uma outra live para a gente falar um pouquinho da atuação do técnico de enfermagem nas UTIs, sobre os desafios, aprendizagem. Eu te convido também, se você tiver disposição, para participar aqui com a gente, tá bom? É legal. Ô, Nadir, obrigado, né? Agradeço em nome de toda
a comissão que está organizando o evento. Muito bom participar aqui com vocês. Eu acho que é um assunto super importante, né? Eu gosto muito de falar. Muita gente pergunta assim, você não cansa de falar de Covid, não? Tipo, não, na verdade não, porque é o que eu trabalho, eu gosto, né? Só que assim, o que cansa é a gente ter que sempre falar as mesmas coisas porque tem tanta gente que está negando a situação, né? Então, o tanto de fake news que circula, o excesso de negacionismo, isso cansa. Então, assim, essa é a luta constante que a gente está tendo agora, né? Mas é sempre um prazer, né? Contem comigo aí em eventos futuros também. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês aí, com quem está assistindo a gente. E caso tenha alguma dúvida, né, que a gente não conseguiu sanar aqui, fiquem à vontade para poder me mandar lá no meu Instagram, @microbio.educ, que assim que possível eu respondo também no maior prazer. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite.